7h11, estamos de volta com o Manhã no Ar. E chegou a hora da nossa entrevista do dia e hoje vamos falar sobre problemas da obesidade. Além de doenças cardiovasculares, o excesso de gordura no corpo é fator de risco para vários tipos de câncer, segundo especialistas. E informações divulgadas recentemente pelo Ministério da Saúde acendem um alerta para os manauaras. Manaus tem a 7ª maior frequência de obesos adultos entre as capitais brasileiras. E desse público, a maioria é mulher. E para comentar esses dados e explicar por que a obesidade tem atingido em cheio a população manauara, eu recebo aqui no estúdio do Manhã no Ar o endocrinologista Mário Quadras. Seja muito bem-vindo ao programa, um ótimo dia. Obrigado, Adriane. A situação de Manaus nesse ranking aí do Ministério da Saúde de obesidade não é uma situação confortável. A gente analisando o número, que seria 22% de obesos, ele é realmente um número preocupante e principalmente que de 2006, que foi a última estatística, para cá o aumento quase que duplicou. Então, em 2006 nós tínhamos 14% da população obesa e agora nós temos 22% da população obesa. Então, essa projeção para daqui a 10 anos realmente é alarmante. Teoricamente, aqui no Amazonas, a gente tem um consumo de peixe muito grande, que é saudável, é uma carne magra, né? Mas ainda assim a gente está nesse ranking nas primeiras pontuações, né? O que leva a gente estar nesse 7º lugar em relação ao Brasil? Então, aqui existe uma particularidade entre capital e interior. Realmente, como você falou, o consumo de peixe ele é maior no interior. Em alguns interiores, inclusive, da Calha dos Solimões, o consumo é até menor do que na capital. É o consumo de frango e carne. Então, o amazonense, como se esperava, comeria mais peixe, isso não é uma realidade. O consumo de alimentos processados e industrializados aumentou muito. O jovem, quando entra no mercado de trabalho, na nossa região tem uma particularidade, são os jovens que estão engordando mais. A faixa etária de 25 a 45 anos é a que mais engorda. E por que se analisou isso? Qual é a análise que se tem? Quando ele entra no mercado de trabalho, ele muda a refeição, porque ele vem de uma refeição doméstica que é controlada. Quando ele vai trabalhar numa empresa, ele vai se alimentar ou ele vai utilizar dos famosos fast foods. E aí ele começa a ganhar peso. Então, essa mudança no hábito alimentar é que fez com que o amazonense começasse, principalmente os manauaras, começar a ganhar peso, né? Existe uma estatística nossa aqui em que o consumo, por exemplo, do feijão, que era 67% da população consumia feijão, em 2017 caiu para 61%. Então, essa diminuição, a gente sabe que só 20% da população utiliza hortaliças e verduras, isso não vai mudar. Nós não temos os hábitos de comer vegetais e nós temos um hábito, está aumentando cada vez mais o consumo de carne gorda, né, na nossa região. Então, a soma desses hábitos alimentares, a mudança do tipo de alimento fez com que o amazonense engordasse mais. Isso é um dado muito preocupante. Entrou no mercado de trabalho ou começou a namorar, né? Engorda também. Se está apaixonado, emagrece, mas depois engorda. Depende da fase, né? E Se for sofrimento, fase, se da for crise. começo. Isso. Agora, todos esses fatores influenciam também no outro dado que é bastante preocupante, que é o sobrepeso. Antes de chegar à obesidade, você passa por essa fase e quase metade da população está nessa situação. Então, aqui nós temos 51% da população com sobrepeso. O sobrepeso, ele já causa transtornos lipídicos no sangue, que é o aumento do colesterol e do triglicerídeo, sem manifestação de doença. E também causa resistência insulínica, podendo levar ao quadro de diabetes. Então, a gente já se preocupa não no estado de obesidade, mas os pacientes que estão adquirindo peso, porque é uma via que a gente sabe qual é o resultado de tudo isso, né? Então, nós estamos falando só de fatores alimentares. A Abeso soltou uma estatística ano passado de obesidade e um dos fatores que foi levantado foi o ritmo de sono, né? Então, a gente está dormindo menos. O sono, a qualidade, a quantidade de sono tem relação com a obesidade. Então, nós que vivemos conectados e plugados agora, né, até altas horas da noite, eles sabem que durante o sono é que é liberada a serotonina e a melatonina, que são os dois neurotransmissores que regulam a nossa fome e a nossa saciedade. Isso faz com que esses hormônios, quando em níveis baixos, eles aceleram a nossa velocidade no ato de comer. Então, a gente come mais rápido, né? Então, se você for observar, as pessoas comiam meia hora, passaram para 20 minutos, 10 minutos, 5 minutos já estão acabando a refeição. Então, existe uma conjunção de fatores que a gente não pode tratar isso de maneira isolada, né? Mas é isso dando a informação à população para que ela modifique seus hábitos. Para quem está em casa agora acompanhando a gente, está com aquela mesa cheia de pão com tudo dentro, farofa de jabá.
e começou a ficar preocupado com essa história de sobrepeso e obesidade. Vamos explicar quando é um e quando é outro. Quando uma pessoa é considerada com sobrepeso? Então, a gente ainda se usa o índice de massa corpórea, que é a relação entre o peso e a altura, que é você divide o peso pela altura quadrada. É um cálculo que é feito em consultório médico, mas é de maneira prática assim, se você tem 1,70 m, você não poderia passar de 70 quilos, né? Se você chegar a 80 quilos, que seria 10% da sua altura, você estaria sobrepeso. E 20% acima disso, você estaria com obesidade. Então, a pessoa que tem 1,70 m, 1,60 m, ela teria que pesar até 60 quilos. Se ela tiver 70 quilos, ela está com sobrepeso. Se ela tiver com 80 quilos, ela está com obesidade. Então, essa correlação com o peso. Embora a gente encontre pessoas pesadas que não são obesas. E também podemos encontrar pessoas que não estão tão pesadas, mas estão com índice de gordura muito alto. Então, a obesidade nada mais é do que acúmulo de gordura no corpo, não necessariamente aumento de peso, né? E não é uma questão estética, não é um problema que você vai ver somente na balança. É um problema que, ao passar do tempo, vai prejudicar a saúde de forma geral, né? Existem algumas doenças que são mais, que a pessoa obesa está mais predisposta. Sim, a diabetes e a hipertensão estão intimamente relacionados. Atrelados a isso, as estatísticas de diabético, nós tínhamos 5,6%, agora nós temos 9% de diabético na nossa região. O número de hipertensos já está chegando a 30% da população. E isso são os fatores fisiológicos que a obesidade causa. Fora a formação de pedra na vesícula, problemas ortopédicos. Quantos nós temos parentes que têm problemas de coluna, de joelho, que estão acima do peso, né? A obesidade está relacionada com câncer de mama, principalmente, de endométrio, de ovário, principalmente de intestino, por causa do processo inflamatório que a obesidade causa no corpo e altera a nossa imunologia. Então, a obesidade se capilariza em várias doenças, né? E às vezes o paciente apresenta 2 ou mais doenças. É muito comum o paciente ter hipertensão e diabetes, né, por exemplo, e por causa da obesidade. O problema todo na nossa região é que os jovens e crianças e adolescentes são a faixa etária que mais está ficando obeso. E eu dou uma dica: criança saudável, ela vem de uma família que tem hábitos saudáveis. Então, atrás de uma criança saudável, tem um pai que deu exemplo. Você não pode obrigar seu filho a modificar seus hábitos se dentro da sua casa você não modifica, ou se você compra um produto, por exemplo, que é altamente calórico, processado, e você quer que a consciência de um filho ou de um parente rejeite essa situação. Isso não vai funcionar. O pai que tem uma criança, um adolescente, ele tem que exemplificar em vez de mandar. De acordo com as pesquisas, as mulheres são a maior parte da população obesa e, consequentemente, estão mais predispostas a terem problemas de saúde por conta disso. Por que nós acabamos sendo mais prejudicadas? Infelizmente, por causa da oscilação hormonal, a mulher tem 2 hormônios que eles oscilam, né? A cada 14 dias há uma prevalência de um e de outro. O homem tem só, basicamente, uma predominância de um hormônio, que é a testosterona, que aumenta a massa muscular. Então, a testosterona nos dá mais músculo, o homem tem mais músculo que a mulher. E o músculo consome muito caloria. Então, por isso que quando o homem faz uma dieta e pratica o exercício, ele emagrece muito mais rápido. A mulher quer acompanhar essa velocidade, mas ela tem outro ritmo, tem que se enquadrar de outra forma nesse tipo de tratamento. E outro fator é que só 22% das mulheres amazonenses fazem atividade física. Ao contrário de 39% nesse trabalho feito pela Beso, também saiu essa estatística. 39% dos homens fazem exercício com regularidade e só 22% das mulheres fazem exercício. Por quê? A mulher, ela entra no mercado de trabalho, mas ela ainda continua com as obrigações domésticas. Então, ela tem jornada dupla, tripla e sobra muito pouco tempo para ela praticar atividade física. Tem que trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar da casa e ainda estudar. E ainda ficar bonita, né? Que requer muito tempo. É difícil. Né? Isso toma o tempo e a mulher não vai tirar do horário de trabalho, né? Ela vai tirar do horário de lazer dela para fazer tudo isso. Muitas vezes, a prática de atividade física ela é vista como algo, um supérfluo, como se fosse um bônus, um lazer. É importante dar atenção a isso, né? Não é uma coisa... É como se você fosse cortar uma despesa, a primeira coisa que você corta é o lazer. E nesse caso, a prática da atividade física não pode ser vista dessa forma. A atividade física, ela é 30 minutos. Hoje em dia já se sabe que a intensidade que você faz, de 20 a 30 minutos, é importante. Não precisa você frequentar uma academia, você pode procurar um espaço público.
A velocidade que você for fazer uma caminhada é bem simples, você tem que percorrer 1 quilômetro em 10 minutos. Né? Então você marca um território, geralmente nos locais que fazem atividade física ao ar livre é marcado 1 quilômetro, 2. Então você percorre 1 quilômetro em 10 minutos, você anda 30 minutos, que seriam 3 quilômetros por dia, isso já vai fazer com que você perca 1 quilo por semana sem mexer na alimentação. Né? A preocupação muito da população é se privar. Toda vez que fala em dieta, não vou comer nada, vou cortar tudo. Dieta não é privação, dieta é organização. Então, os povos orientais, como japoneses, coreanos, eles comem arroz, comem tudo, mas não são obesos, porque eles comem numa quantidade adequada para o volume do organismo. Né? Então, existe uma adequação. Nós, ocidentais, temos a necessidade de sentir cheio. A gente não tem necessidade de sentir o sabor. Então, quando a gente come tudo. Quando a gente não come nada. Né? Então, não existe rodízios assim que a gente vai ver no resto do mundo. Aqui tem rodízio de pizza, tem rodízio de sorvete, tem de carne, churrascaria, porque é o abuso e quando a pessoa faz a dieta, a privação. Então, o conselho é não abusar nem se privar. É comer de tudo sem precisar comer tudo. Né? Isso seria o grande segredo. Né? Você comer saindo da mesa com a real sensação de que você comeria mais um pouquinho. Né? Você tem que sair da mesa sentindo não cheio. Isso é um segredo. Agora, a gente falou de alguns níveis de obesidade, dos problemas da saúde, mas é importante também atentar que a obesidade é uma doença e que, em alguns casos, ela chega a ser obesidade mórbida. E aí existe todo um tratamento diferenciado que, em alguns casos, é necessário fazer a cirurgia. Isso. No caso, por exemplo, quando o IMC fica acima de 40 ou o paciente tem doenças associadas com obesidade, você indica a cirurgia, principalmente se o paciente tem algum transtorno compulsivo. Às vezes a obesidade ela é uma manifestação clínica de um sintoma emocional. Então você tem um transtorno obsessivo compulsivo em que você começa a iniciar um alimento e você não consegue parar. Então aquela pessoa que vai comer, vai tirar 2 biscoitos de um pacote de bolacha, mas não consegue parar e come o pacote inteiro. Ou come uma caixa de chocolate inteira. Né? Então isso é um transtorno emocional, não só a cirurgia, mas esse paciente precisa ser acompanhado por um profissional da psicologia para controlar justamente esse transtorno. E para a gente encerrar, como faz para tratar a obesidade? Qual o primeiro passo para sair desse quadro? É simples e complicado ao mesmo tempo. A simplicidade está na mudança de hábito de vida. O alimento ele dá prazer e recompensa. Então a pessoa tem que procurar outros prazeres na vida que não é só de se alimentar. Agora, mudança de hábito de vida, ninguém quer fazer. Né? Eu costumo dizer, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Né? Então, as pessoas querem emagrecer sem um mínimo de sacrifício. Então, você tem que começar a mudar seus hábitos a partir de agora, comer com regularidade. E um dado importante que saiu na Inglaterra em 2016, que eles mostraram que as pessoas que se alimentam além das 20 horas da noite, eles engordam com muito mais facilidade, independente da qualidade do alimento. Então, aqueles beliscadores noturnos realmente põem em risco a sua saúde e eles são facilitadores do ganho de peso. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente. Obrigado, Adriana. Recebi hoje o Mário Quadros, que é endocrinologista, dando dicas para você começar o seu ano de uma forma melhor, evitar ou tratar a obesidade. E agora a gente continua falando de saúde, vamos falar de testes para identificar a malária no sangue de doadores, que deve começar a ser feito pela Fundação Hemoan até março deste ano. O teste ainda é inédito no Brasil. O diretor-presidente da Fundação Hemoan diz que a necessidade de implantação do projeto surgiu porque há um risco de transmissão da malária durante a transfusão, caso a bolsa esteja com sangue infectado pelo vírus da doença. Então, quem recebe um sangue de alguém assintomático que foi infectado pela malária e ainda não desenvolveu a doença, pode desenvolver a malária na pessoa que recebe a transfusão. Além do Amazonas, também serão analisados amostras de doadores dos estados Acre, Rondônia e Roraima para identificar o parasita. Se o teste for positivo, a bolsa de sangue logo será descartada. Aquele doador que não tem nada e de repente a gente detecta que possivelmente ele tem uma malária em processo de incubação, ele será acompanhado e desenvolvendo malária será tratado. Para fazer o teste da malária, será implantado um novo sistema de laboratório, além da substituição de equipamentos. A expectativa é que até março o projeto já seja implantado.
Fazer exercícios físicos à noite é a realidade de muita gente, principalmente para quem não tem tempo durante o dia. Mas será que essa prática interfere na qualidade do sono? A nossa equipe foi investigar e você acompanha agora no quadro Mais Saúde. A atividade física sempre fez parte da rotina do Marcelo. O dentista frequenta a academia no período noturno e nunca teve problema com o sono. Tem um sono bom, é um sono tranquilo. É claro que muitas vezes vou me deitar cansado por causa da atividade no período da noite, mas não me incomoda. Já com o Jefferson é diferente. Praticar atividade física à noite acaba atrapalhando na hora de dormir. Aí o que eu fiz? Eu resolvi mudar o meu horário de treino. Mudei para 11 horas da manhã, aí eu almoço e em seguida eu durmo, dou um cochilinho. Aí eu volto à tarde trabalhar super tranquilo e à noite consigo dormir tranquilamente. Tanta diferença entre eles tem um porquê. Este médico especialista em sono explica que os exercícios físicos à noite só prejudicam quem já possui um histórico de dificuldade para dormir. E essa dificuldade ela vem associada com outros fatores que podem ser emocionais, um paciente muito ansioso ou um paciente que tem um metabolismo, um aceleramento do corpo muito exacerbado. E aí esse paciente é proscrito qualquer tipo de atividade que ele faça no período vespertino a partir das 17 horas, porque isso vai comprometer indiretamente a capacidade do corpo em desacelerar e, consequentemente, induzir o sono. Por isso, a saída para essas pessoas é se adaptar. Pequenas mudanças no horário da academia já são suficientes para melhorar a qualidade do sono. Para esse paciente, ele tem que prover de atividades físicas mais no período matinal, no período da manhã. Agora, se o paciente ele não tem nenhum problema em iniciar o sono, é aquele paciente que nunca se queixou do sono, então a atividade física no período da noite ela está liberada, com uma única orientação, que ele execute as suas atividades físicas, pelo menos que termine 2 horas antes do horário habitual de sono dele. Já deu para perceber que a relação exercício físico e sono muda de pessoa para pessoa? Mas será que existe um tipo de exercício físico ideal para quem tem dificuldade de dormir? As atividades aeróbicas no início da tarde, da noite, são proscritas. Então, o que ele tem que buscar? Buscar técnicas de relaxamento. E aí a yoga, a meditação são aliados no processo em que ele vai prover de mecanismos para desacelerar a sua mente, entrar em mais equilíbrio com o seu corpo, focando na respiração, e isso, consequentemente, traz um relaxamento e uma indução do sono. De ajuda de um personal trainer também é uma opção para quem quer dormir melhor e aproveitar todos os benefícios da atividade física. E o período chuvoso que está só começando acendeu um alerta sobre as alagações e uma possível grande enchente no estado. Vários órgãos se reuniram ontem para monitorar a situação e o que ainda pode vir por aí. Chuvas acima da média pelos próximos 3 meses. O alerta foi feito pelo Sistema de Proteção da Amazônia nesta quarta-feira, durante a primeira reunião do Comitê de Monitoramento da Cheia 2018. Se realmente essa chuva ocorrer nesse trimestre acima da média, como o CIPAM está prevendo, a gente tem que observar principalmente as bacias menores, as cabeceiras, lá no Maranhão, o Caiale, a bacia do Meadeira, lá na Bene, Mamoré, Guaporé, aquelas bacias mais da cabeceira. Mesmo com esse alerta, o nível dos rios está normal, segundo o Serviço Geológico do Brasil, o que não elimina a preocupação sobre uma possível cheia. Por causa disso, as atenções estão voltadas para as calhas do Madeira, Juruá e Purus, áreas onde os efeitos da enchente costumam chegar primeiro. Que grande parte da água que chega aqui vem principalmente da Amazônia Internacional. Então, quando você observa o comportamento das calhas fora do Brasil, você pode antever uma condição favorável ou não à elevação do nível dos rios aqui. Caso a cheia se confirme, a Defesa Civil do Estado diz estar preparada. Até agora, 4 lanchas com capacidade para transportar 10 pessoas foram adquiridas. E agentes que moram nessas localidades receberam treinamento. O plano de contingência de uma provável enchente para 2018 já está feito, né? Já vai ser colocado em prática em caso de algum município entrar em situação de emergência, isso é,
sair da normalidade social, esses aglomerados populacionais. Se isso ocorrer, nós já estamos com esse plano pronto. E na semana que vem, uma nova previsão para os próximos meses deve ser divulgada. E a gente tem imagens do nosso drone agora para mostrar o trânsito ao vivo. Nós estamos nesse momento na Avenida Mário Ipiranga Monteiro, ali próximo à Assembleia Legislativa do Estado. O trânsito também flui com tranquilidade. Ainda há pouco a gente mostrou o trânsito na Torquato Tapajós, agora segue aí. E o trânsito flui também com tranquilidade para quem segue para a Torquato e para quem volta também. Vamos virar o nosso drone para mostrar o sentido do Parque 10, como está o trânsito lá na Bola do Eldorado. Vamos virar, virou. Chegando agora na Maripiranga, do outro lado, na Bola do Eldorado. A saída do Parque 10, trânsito flui com tranquilidade. Aqui à direita você vai para Djalma Batista, também não há dificuldade. Para quem segue na Maripiranga também. O trânsito muito bom nesse comecinho de ano, as aulas ainda não voltaram, então tá uma maravilha ainda. A gente está se aproximando ali da saída do Parque 10, tem uma pequena retenção, mas é por conta do tempo semafórico. Assim que o sinal abrir, trânsito flui normalmente. E depois do intervalo tem as notícias do esporte. O Princesa deu adeus à Copa Verde ontem à noite em Manacapuru. Tem também as notícias do trânsito e muito mais. Não saia daí.